Basicamente, o canal começou com um motivo, justamente mostrado porque jogos de videogames podem trazer mensagens extremamente bonitas para nós os jogadores. E RPGs acho que são o melhor exemplo disso tudo, mas um jogo em específico para mim é um dos que mais faz isso. E para mim não é só o melhor Final Fantasy, mas é talvez o melhor jogo que a Square tenha feito nesse sentido. Tudo que o criador de Final Fantasy queria fazer em uma história, ele conseguiu fazer, como mesmo afirma já em diversas entrevistas. Então, acho que como esse jogo já fez 20 anos de existência e praticamente talvez lance um remake ano que vem, hoje eu gostaria de falar do porquê Final Fantasy IX é um RPG simplesmente mágico. Final Fantasy IX é um jogo um pouco já antigo, foi lançado nos anos 2000, junto com Persona 2 Eternal Punishment, o que foi claramente um massacre para Atlus, porque Final Fantasy é Final Fantasy, mas ele lançou praticamente no final da vida do PlayStation 1, sendo para mim o melhor RPG do mesmo, e também um dos últimos jogos feitos pela Squaresoft antes dela se tornar a Square Enix, né? E Final Fantasy IX é um jogo onde normalmente não é muito conhecido na mídia popular de jogos. Você vai ver mais as pessoas falando de Final Fantasy VII e até mesmo de Final Fantasy XV, mas não vai ver as pessoas falando muito de Final Fantasy IX. São realmente os verdadeiros fãs de Final Fantasy mesmo. Mas, e por que quando as pessoas jogam, se Final Fantasy IX não se torna o seu favorito, as pessoas ficam no seu top 3 melhores jogos de Final Fantasy e de RPG em geral? Isso acontece justamente porque Final Fantasy IX tem uma coisa diferente de outros jogos, que são justamente os seus personagens. E eu fico tão feliz só de lembrar de cada um deles, de quão original eles são e de como eles são simplesmente impactantes para todos nós. Eu acho que é isso que faz Final Fantasy IX ser diferente de outros Final Fantasies, desde o seu protagonista e até dos outros personagens. Todos os personagens desse jogo se desenvolvem, todos eles possuem um arco ali para trazer alguma mensagem para a pessoa que está jogando de fato o jogo. E isso para mim é algo essencial em RPGs. É por isso que Persona 4 para mim é o melhor Persona, e outros RPGs que tratam justamente dos seus personagens são incríveis. O que faz um jogo ser bom, o que faz um jogo ser inesquecível é justamente não só ter uma história incrível, mas também ter personagens sensacionais, com desenvolvimento, com mensagens para dar para o seu jogador, que fazem a aventura e todos eles serem inesquecíveis e completamente fantásticos. É isso que define Final Fantasy IX. Já no começo de Final Fantasy IX é extremamente divertido e 1000 vezes melhor do que nos outros Final Fantasies, especificamente no 8 e no 7, porque ele já te apresenta o jogo de uma maneira mais divertida. Daí já te apresentando o protagonista, que é o Zidane, e ele já mostra do porquê o personagem é simplesmente já é um protagonista diferente dos anteriores, já que Final Fantasy estava vindo numa vibe protagonistas edges, descolados, que não tem personalidade e desenvolvimento, mas Zidane é diferente. Ele quebra isso que o Cloud e o Squall estavam criando para trazer um personagem um pouco melhor, para trazer um personagem que
é, na realidade, extrovertido, porque a maioria dos personagens de Final Fantasy os protagonistas são bem introvertidos, eles decidiram ir para uma parada onde o personagem parecesse até um pouco mais com o Homem-Aranha, um personagem mais extrovertido, um personagem que te chama a atenção, que faz piada, e você quer ver mais daquele protagonista. Os outros personagens, como Cloud e Squall, eram personagens a qual não são desse jeito. Eles são personagens até meio que ruins nesse sentido. Agora, o Zidane não. Ele já chega e ele é muito mais divertido. Você quer ver mais desse personagem. E quando você descobre que ele tem um background extremamente triste, que só te revela no final do jogo de maneira proposital, você acaba ficando mais próximo do personagem por causa disso. Zidane é uma peça fundamental, e ele ser extrovertido torna não só o jogo muito mais interessante, mas também é essencial para que o jogo continue com a sua história e com que outros personagens se desenvolvam. Você podia colocar qualquer outro protagonista de Final Fantasy ali que não iria dar certo. Teria que ser alguém idêntico ao Zidane. Se tivesse alguém com a personalidade do Cloud, o jogo já seria péssimo por si só. Agora, com o Zidane isso não acontece. Com o Zidane, você olha ali as coisas acontecendo e você se sente perto daquele personagem, justamente porque ele tá ajudando todos aqueles ao seu redor. Zidane, ele começa sendo um ladrãozinho divertidinho, pra depois você ver que ele é um personagem extremamente complexo. Zidane tem todos os motivos de ser uma pessoa amarga, uma pessoa ruim de verdade, e ele não escolheu esse caminho. Ele escolheu o caminho de ser alguém que faz a escolha certa. E isso, nos dias de hoje, é algo muito difícil. E um protagonista trazer essa mensagem, na minha opinião, é extremamente importante. Ele é alguém que te diverte e também existem motivos do porquê ele é daquele jeito. Ele não é um personagem extrovertido genérico de jogos de RPG, como o protagonista de Xenoblade Chronicles 2. Não. Ele é realmente alguém que tem personalidade e tem os seus motivos. As piadas que o Zidane faz, tudo é simplesmente maravilhoso e, como eu havia dito antes, é essencial para o desenvolvimento dos outros personagens. Final Fantasy IX é mágico por causa dos seus personagens. Cada personagem tem um arco um tanto, podemos dizer, depressivo, pois cada um desses personagens passam por algo praticamente absurdo, e o jogo quer deixar isso na cara logo de início, porque quando o Final Fantasy IX começa, ele já começa colocando frases onde os personagens dizem que são extremamente impactantes e que definem a personalidade de cada um, mas ao mesmo tempo trazem questionamentos um tanto filosóficos, como no caso da Freya. O arco da Freya envolve justamente esquecimento daqueles que nos amam, e nós amamos também, já que a mesma acaba perdendo algo muito importante para ela, e ela tenta recuperar. Só que ela jamais pensaria que essa coisa tão importante para ela acabaria se esquecendo da existência dela, e você acaba sentindo um apego emocional muito grande à personagem, justamente pelo fato de que ser esquecido por aqueles que nós amamos realmente é horrível. Eu não conseguiria me imaginar sendo esquecido por pessoas que eu me importo muito, e a gente vê a personagem sentindo isso na pele dela, e a gente quer ajudar ela o máximo possível, mas justamente envolve o arco dela também de se desapegar das coisas. Final Fantasy IX é tão incrível que ele te traz um personagem sofrendo com algo que dá pra qualquer um se identificar, e ao mesmo tempo ele te traz uma lição com isso. Realmente é triste isso que a Freya passa, mas é justamente uma lição que nós devemos continuar seguindo em frente, mesmo que seja doloroso. A vida é difícil, a vida te traz obstáculos, mas se você ficar assim sentado e chorar por tudo que te acontece de ruim, as coisas não vão melhorar, nunca vão melhorar, e você tem que trabalhar para que elas melhorem. É difícil viver, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Temos que continuar seguindo em frente, mesmo que nós sejamos esquecidos para aqueles que nós amamos, porque a gente tem que desapegar de certas coisas.
porque se nós não nos desapegarmos dessas coisas, iremos sofrer para sempre por memórias que nos machucam do passado. E é como diz o ditado, quem vive de passado é museu, e a gente tem que aproveitar justamente o presente. Freya é apenas uma das personagens mais incríveis deste jogo que te trazem essas lições. E é claro, eu não poderia me esquecer do Vivi, que muita gente fala que é o melhor personagem de todos os tempos de um Final Fantasy. Isso se diz justamente por causa da pequena crise existencial. O Vivi é um personagem que tem um drama muito forte nesse jogo. Ele é um personagem que também é claramente abusado diversas vezes pela sua inocência. É um personagem que é muito fácil você acabar se apaixonando e gostando muito dele, justamente pelo que ele é. E quando a gente acaba descobrindo o que de fato o Vivi é, todo o seu passado triste, tudo que está por trás do verdadeiro passado dele, é impossível você não se identificar com esse personagem, ou ao menos ter um pouco de carinho. O Vivi traz alguns questionamentos de vida, justamente para onde nós vamos quando morremos. Será que o que eu estou fazendo é algo certo? Será que vai fazer alguma diferença eu continuar agindo dessa forma? Será que as minhas ações realmente têm impacto nas coisas? Será que eu realmente mereço continuar vivo? Será que quando eu morrer, as coisas só não vão apagar e vai ficar um escuro para sempre? Isso não é um filme filosófico, é só um personagem de jogos de videogame, trazendo esses questionamentos de vida e questionamentos filosóficos, o que fazem com que Final Fantasy IX já seja automaticamente um show em 90% dos outros Final Fantasies, porque nenhum outro Final Fantasy traz personagens dessa forma tão humana, que faz com que a gente consiga se aproximar deles. É simplesmente maravilhoso. E é claro, quando o Vivi realmente entende do porquê ele existe e que ele também não está sozinho, ele finalmente entende o que tem que fazer. Ele finalmente entende quem de fato ele pode ser. O nosso passado, ou de onde nós viemos, não nos ditam quem de fato a gente vai ser no futuro. E isso, pra mim, é perfeito. Você tem diversos outros personagens com diversas outras coisas. Mensagens envolvendo família, tentando encontrar uma família. Personagens tentando descobrir do porquê eles fazem tal coisa. Qual é o meu verdadeiro objetivo de vida? O que eu devo seguir? O que eu devo proteger? E também, às vezes, lições de que a vida pode ter outros tipos de perspectiva de visão. E Final Fantasy IX é um jogo tão maravilhoso que você simplesmente se sente bem do começo ao fim, justamente pelos seus personagens, que é algo que nenhum outro Final Fantasy conseguiu fazer. Eu passaria horas e horas falando de cada personagem de Final Fantasy IX, explicando tudo ali que envolve os seus personagens, mas eu sei que se eu fizesse isso eu daria muitos spoilers, e é o que eu não quero fazer aqui nesse vídeo. Final Fantasy IX é tão genial que até mesmo nas músicas envolve subtextos com o jogo. Eu sei que você acha que isso começou com Persona, mas não começou não. Final Fantasy IX tem uma música chamada You Are Not Alone, Você Não Está Sozinho, que fala justamente de como o Zidane se sente. O Zidane, e não só o Zidane, mas muitos dos personagens, o Zidane ajuda todos esses personagens a se desenvolverem. É uma coisa que é necessária e que só é possível por causa do jeito que ele é. Como eu disse, ele ajuda a Freya a reconhecer diversas coisas. Ele ajuda a princesa a recuperar sua esperança e descobrir outros pontos de vista. Ele ajudou as pessoas a terem aventuras que elas sempre desejaram, como é o caso da cozinheira. E ele também conseguiu fazer com que o Steiner tivesse outros pontos de vista, pudesse ver que o mundo não é apenas preto e branco, que ele tem na realidade muitas outras cores, e assim por diante. Mas mesmo o Zidane ajudando todos esses personagens, ele ainda se sentia sozinho, justamente pelo seu passado. E é tão lindo ver todos esses personagens, até personagens que não gostavam do Zidane no começo do jogo, simplesmente se unindo para ajudar o Zidane quando ele quebrar emocionalmente.
Quando o Zidane quebra emocionalmente no jogo, é simplesmente lindo ver todos aqueles personagens que foram ajudados se unindo para poder fazer com que o Zidane volte à ativa, fique bem novamente e mostrar para ele que ele não está sozinho, que é justamente o nome da música. Final Fantasy IX é maravilhoso, cara. Te traz mensagens de amizade, de amor e de muitas outras coisas envolvendo a vida. Coisa que nenhum outro Final Fantasy conseguiu fazer. O jogo até hoje, em questão gráfica, foi o que mais envelheceu bem entre os jogos 3D de Final Fantasy do PlayStation 1. Final Fantasy VII virou um pouco meme. Final Fantasy VIII envelheceu muito mal. O jogo é muito feio se você for jogar ele na versão do PlayStation 1. Só que o 9 não. Até na versão de PlayStation 1 o jogo continua agradável. As CGIs envelheceram maravilhosamente bem, cara. Envelheceram de uma maneira muito bonitinha. Você não acredita que é um jogo de 2000 já tinha uma CGI daquele nível. Eu falo que as CGIs de Kingdom Hearts são as que mais envelheceram bem, junto com as de Final Fantasy X pra frente. Mas Final Fantasy IX também continua com essa beleza gráfica. O ambiente do jogo é um dos mais bonitos. Ele tenta voltar para uma parada um pouco mais mesclada de medieval, com mais algumas coisas que já são de Final Fantasy, e fica muito bem. A questão de gameplay de novo, é aquele seu gosto de Final Fantasy. Tem jogos, pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. O jogo traz uma temática que, na minha opinião, deixa as batalhas muito mais épicas e faz ele ser muito melhor que Final Fantasy VII ou 8, que é o modo Trance. O modo Trance é basicamente um modo Super Saiyajin que todos os personagens da party possuem, onde eles se transformam e ganham golpes novos. E esse modo acaba vindo conforme você vai evoluindo nas batalhas, e é simplesmente épico quando você tá no ápice da batalha com o chefe e os seus personagens começam a se transformar como Super Saiyajins, ou estivessem utilizando, ou como se eles estivessem utilizando uma armadura de ouro, que nem Cavaleiros do Zodíaco. Então, até as batalhas dão um charme a mais ali, te deixa mais animado. Em Final Fantasy VII, você não sentia isso, e muito menos no 8. Mas no 9, você se sente na batalha, você se sente animado com os personagens se transformando pra tentar derrotar o chefe com um golpe extremamente poderoso. Isso faz com que Final Fantasy IX até em gameplay seja muito mais divertido que a maioria dos seus antecessores, pelo menos. Final Fantasy IX é uma carta de amor da Square para todos os fãs de jogos de RPG, não só de Final Fantasy, de RPG em geral. Final Fantasy IX é um jogo diferente, é um RPG mágico, porque ele se comunica com seres humanos, ele se comunica pelos seus personagens que são tão humanos quanto nós jogadores. Cada personagem tem um arco,
Cada personagem tem uma mensagem. Eles não estão ali só de enfeite. Final Fantasy IX é um jogo onde foi o primeiro Final Fantasy onde eu queria utilizar todos os personagens na party. É triste você só ter que usar 4, jogar com 4 personagens e não poder jogar com todos esses personagens maravilhosos. Final Fantasy IX é o melhor Final Fantasy e claramente, no mínimo, um dos top 3 maiores jogos que a Square já fez, por tudo que ele representa e por tudo que ele conseguiu fazer. Ele é o Final Fantasy mais humano que existe e o mais diferente para mim e o mais especial, claramente. Ele é um jogo que sempre vai ser lembrado por os fãs de Final Fantasy como um dos melhores jogos já feitos, que é o que ele justamente é. Final Fantasy IX é um jogo onde o próprio criador disse: consegui fazer tudo o que eu queria em uma história justamente em Final Fantasy. E se realmente ano que vem tivermos um remake desse jogo maravilhoso, que ele consiga explodir mais do que outros Final Fantasies, para que as pessoas realmente possam desfrutar desse jogo maravilhoso. Obrigado, Squaresoft, por ter feito uma das melhores experiências de jogos da existência.